Muito boa noite, como estão vocês, como estão as coisas por aí? Um prazer nos reunirmos novamente nesse final de tarde, em todos os finais de tarde, para reabastecer. Afinal, a viagem é longa e o viajante que não souber onde reabastecer pode parar sua viagem, pode parar seu veículo. Pode parar tudo por falta de energia. Você não se sente assim? Muitas vezes com falta de energia para continuar a viagem? Isso se deve a um único motivo. Você não planejou a sua viagem, você não organizou sua vida em função do reabastecimento do ser. Não apenas o reabastecimento pela comida, disso a gente cuida, não apenas o reabastecimento, a manutenção através das providências de saúde propostas pela medicina, pela ciência que prevalece, mas a aquisição da energia geral, da energia profunda da vida. Os orientais, por exemplo, através da yoga e de outras disciplinas, nos ensina a nos abastecer constantemente pela respiração. Olha só que interessante. Também reabastecer através das posturas físicas. A postura ereta, por exemplo, nos faz de nós uma antena capaz de receber mais mensagens, mais energias. Enquanto que determinadas posturas, determinadas respirações, as curtas especialmente, nos desabastecem, provocam dores de cabeça, dores nas costas. Não é assim? Há inúmeras formas de nos reabastecer com a vida, com Deus, com as energias primordiais. Por exemplo, a natureza. A natureza é um fabuloso posto de reabastecimento. Abraçando árvores, acarinhando animais, trocando terra dos vasos, andando de pé no chão, tomando banho e se integrando à água do banho, à água do mar, à água do rio, às cachoeiras. Fabulosos postos de reabastecimento que nós precisamos tornar rotineiros em nossas vidas. O viajante não pode reabastecer ocasionalmente, só quando quer. Ele precisa reabastecer quando precisa. E isso exige rotina, exige prática, exige disciplina. Incorporemos ao nosso dia a dia, à nossa semana, ao nosso dia, práticas sistemáticas de abastecimento, com vigilância permanente sobre a nossa sintonia, porque é ela que abre o ser para as múltiplas e profundas e necessárias energias do viver. Uma das coisas que mais energiza a vida, a alma e o corpo é o trabalho.
Cada vez que nós conseguimos ser úteis para qualquer um, para nós mesmos, cada vez que nós aprendemos algo, cada vez que nós desenvolvemos uma capacidade, cada vez que nós ajudamos ou somos úteis ouvindo, abraçando, acalentando uma pessoa, isso abastece a alma. Tudo isso forma um conceito mais elástico de oração. Tudo isso forma um conceito mais elástico de trabalho. É sobre ele que nós vimos trabalhando, vimos atuando, vimos estudando nesse capítulo 3 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 3 da terceira parte, que fala sobre a lei do trabalho. E hoje nós vamos relacionar o trabalho com o repouso, estudando os limites do trabalho. Vamos lá? Muito bom estarmos juntos, muito bom estudarmos as questões fundamentais da vida, conectados com o melhor de nós, com o melhor dos outros e com o melhor da vida. Questão número 682, Kardec pergunta assim: o repouso, sendo uma necessidade para quem trabalha, não é também uma lei da natureza? E a resposta vem assim: sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que esta se eleve acima da matéria. Olha que precioso. Muita gente supõe no sono e no sonho apenas o relaxamento, apenas o repouso, apenas o refazimento do corpo físico. Mas não é. O sonho é uma espécie de descarga para a mente. Aqueles sonhos, especialmente, em que percebemos clara ligação com as preocupações do dia, são uma descarga da mente. Aqueles sonhos através dos quais nos relacionamos com presenças espirituais, ainda que sejam reencontros preciosos, carinhosos, são também uma descarga da mente, especialmente da saudade frente aos entes queridos, animais. Aqueles sonhos que nos lembram de nós mesmos e de outras pessoas, em outros corpos, em outros tempos, também são uma descarga para a mente, por nos situar, por situar as relações mais importantes de nossas vidas na perspectiva da eternidade, fazendo-nos entender e aceitar as relações mais difíceis como oportunidades de reconciliação. Ou seja, o sonho, no geral, é uma descarga da mente. Ainda que haja um tipo de sonho muito especial, que não é propriamente um sonho, mas é o registro do desdobramento, da viagem astral, da viagem espiritual. Há muitos nomes para esse fenômeno. Ocorre que, enquanto
o corpo repousa durante o sono. Desenvolvemos atividades que registramos como sonhos, mas que não são propriamente, pelo desdobramento, pelo distanciamento do espírito frente ao corpo, não como morte, obviamente, ainda ligados espírito ao corpo, corpo ao espírito, através do que a literatura chama de cordão de prata, que obviamente não é uma corda, mas é uma conexão energética entre corpo e alma, entre corpo e espírito. Nesse momento do desdobramento, desenvolvemos inúmeras atividades, nem todas elas conscientes. Algumas vezes empurrados pela nossa sintonia, vamos a lugares de jogo, a lugares de drogas, a lugares de sexo desregrado, a lugares de vingança e de ódio. Ora, tudo depende sempre da sintonia. Se dormimos após um filme pornográfico, se estamos num período em que estamos auto-obcecados por projetos de vingança, tudo isso vai direcionar o nosso desdobramento, assim como aquele que tiver a consciência e a disciplina de não apenas proferir palavras que são dadas como orações, mas de realizar efetivas orações que não são palavras decoradas, mas são melhores, mais elevadas vibrações, mais elevadas sintonias, que não ocorrerão necessariamente com Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, mas com sentimentos mais depurados, que podem sim ser estimulados por essas e outras orações. Quem antes de dormir orar profundamente, quem desenvolver boas leituras, ouvir músicas inspiradoras, tiver conversas harmonizadoras, práticas de qualquer tipo que acalentem a sua alma, como incensos, massagens, tudo isso nos propiciará uma entrada qualificada, uma entrada elevada para a viagem astral, a viagem espiritual, o desdobramento. Práticas tão antigas que existem com diferentes nomes em praticamente todos os lugares, todas as nações, todas as culturas. Aqui, quando os espíritos falam que o repouso é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que esta se eleve acima da matéria, inclui o desdobramento, a viagem astral, mas não apenas isso. Está claro? É só observar dentro de si, nas pessoas, que há atividades, há trabalhos que prendem a criatura a certas ideias. Por exemplo, trabalhos com vendas, onde os seres são muito estimulados, com estímulos negativos e estímulos positivos, a produzir mais, se obcecam por produtividades, por contratos, por vendas. O repouso, o efetivo distanciamento desse universo de exigências, de cobranças, típico das vendas, de pressões, será precioso, será necessário para qualquer
expansão de consciência, para qualquer expansão de inteligência. E isso nós conseguimos por arte, música, dança, artes plásticas, literatura. Esse repouso, essa descarga, conseguimos através do trabalho, de atividades físicas. Precisamos entremear o trabalho com o repouso para promover e possibilitar expansões da inteligência, dos sentimentos, da sensibilidade. Então o repouso é realmente fundamental. Seja para utilizá-lo no desdobramento, na viagem astral, seja para utilizá-lo em outras viagens. A viagem da arte, a viagem do contato com a natureza, a viagem do respirar, do banho mentalizado. Há inúmeras formas. Você e eu, todos nós precisamos de um arsenal de meios de reabastecimento com práticas de repouso. Não é? Sabemos disso. Depois Kardec pergunta na questão 683, qual o limite do trabalho? E a resposta dos espíritos vem: o limite do trabalho é o limite das forças, mas ainda nisso Deus dá liberdade ao homem. Então temos que trabalhar no limite das nossas forças, desde crianças desde o nascimento até a morte. Ainda que o trabalho do bebê seja exclusivamente a sua sobrevivência, assim que começa a perguntar a idade dos porquês, 3, 4, 5 anos, já começa o trabalho da criança de desenvolver a própria inteligência, depois na escola ainda mais isso. Mas tem desde cedo como trabalho a organização dos seus brinquedos, a limpeza onde sujou, a organização aonde bagunçou, sem que a bagunça seja um pecado, seja nada de ruim, sem que o trabalho seja punição para nada. Apenas a contraparte de certas atividades. Assim como o trabalho também será a arte, o estudo, a expansão, a alegria, o esporte, que devem sim permear a vida da infância desde cedo. Expandamos a noção do trabalho para não apenas aquele onde se recebe dinheiro, aquele massacrante, e veremos que o trabalho é a essência do bem viver. Não é assim? Trabalhar no limite das nossas forças, até onde pudermos, mas sem peso, sem drama, sem exploração, com alegria que, proveniente dessa compreensão da necessidade, da utilidade, do estímulo, da cura para a alma, que é o trabalho. Questão 684. Kardec pergunta: o que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor a seus subordinados um trabalho excessivo? É a exploração, é a escravização, que permeiam todos os momentos da história humana e que estão presentes nesse momento, em diversas culturas, se não em todas, de alguma forma. Então, o que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor a seus subordinados um trabalho excessivo? A resposta dos Espíritos diz assim: é uma das ações mais condenáveis. Em O Pequeno Príncipe tem a célebre frase
de que nós somos eternamente responsáveis por aqueles que nós cativamos. E nós não cativamos as pessoas apenas na conjugalidade, na amizade, mas também no trabalho. Quando somos empresários e contratamos pessoas, estamos cativando gente e somos responsáveis por elas. Quando damos aula, quando atendemos o público, estamos cativando gente e somos responsáveis por elas. Tudo que possibilitar-nos em termos de crescimento da pessoa, de acolhimento aos seus momentos difíceis, de crescimento dos seus potenciais ricos, será uma fabulosa prestação de serviço que podemos fazer em qualquer emprego, mesmo os mais braçais. O espírito mais desenvolvido trabalhará atento às outras pessoas, percebendo as tristezas, os ódios, os venenos onde quer que eles surgirem e acolhendo sempre que possível, nos outros, mas especialmente em si mesmo. Precioso é o trabalho como terapia, como engrandecimento, como expansão da alma. Então todo aquele que tem o poder de mandar, dizem os espíritos, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subordinados, porque ele transgride a lei de Deus. Maior é sempre aquele que cuida dos menores. Quem manda, quem tem uma empresa ou quem tem apenas a chefia de um setor, tem sim uma responsabilidade sobre os seus subordinados e deve usar bem esse poder, essa possibilidade, essa responsabilidade. Porque usando bem, angariará amizades, gratidões, reconhecimento, ainda que nem sempre imediatos, nem sempre óbvios. Muitos subordinados precisam de tempo para valorizar professores, chefes, até os pais e mães, muitas vezes só são devidamente valorizados com o tempo, com o amadurecimento da alma. Não é? Então, essa multidão de pessoas que quer ser rico, que quer ser empresário, que quer ser influencer nas redes sociais, precisa pensar muito bem. Somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Se explorarmos, se abusarmos, se violentarmos de alguma forma as pessoas, as suas mentes, os seus hábitos, os seus bolsos, o seu voto, como se faz em tantas igrejas, por exemplo, o intelectual, o filósofo que propagar o suicídio com uma ideia de trabalhar as frustrações da vida, tantos filósofos já fizeram isso, tantos ídolos da música, da arte, propagaram isso pelo próprio exemplo. Todos seremos responsáveis, todos responderemos pelas influências que gerarmos. Então, muito cuidado com essa ambição de ser ídolo, de ser influencer, de ser empresário, de ser mandatário político. Tudo isso que nós vemos como os vencedores da vida, pode sim, frequentemente leva as pessoas à derrota. O que fazer? Fugir das oportunidades? Então, claro que não. Ao contrário, aproveitar todas as oportunidades para nos fortalecer,
Porque usando bem os talentos pequenos, que nos candidataremos às grandes oportunidades. Na parábola dos talentos foi isso que Jesus falou. Quem vai bem no pouco, mais lhe será dado, diz o Mestre. Numa fabulosa receita de prosperidade consistente, coerente e sólida. Porque só o aluno que realmente aprende uma lição deve receber outras. Somente um subordinado que vai bem numa tarefa deve receber tarefas maiores. Isso é um crescimento sólido e não esse crescimento que pula etapas e que faz dar a pessoas despreparadas poder político, poder econômico. Que as pessoas se obcecam tanto por poder político, poder econômico, poder midiático, que se destinam ao fracasso, à queda, a um saldo muito pesado em suas vidas, trazendo para sua conta pessoal o erro que lhe induziu a milhares, às vezes milhões de pessoas. Dediquemo-nos a ir bem no pouco que a vida nos dá, porque caminhando passo a passo, sem pular os degraus, sem pular as fases, a própria vida, como sublime educador, nos irá capacitando para crescer gradativamente, mas solidamente, devagar e sempre. Só uma criança, só um imaturo espiritual pode querer pular etapas, passar os degraus, não é? Vamos agora saudar os amigos. Então, primeiro na nossa expansão, na nossa oração ao mundo, passar essa mensagem de que todos nós aguardemos o devido tempo das coisas, fazendo bem e usando bem as possibilidades no agora. Há tempo para tudo, e esse tempo virá mais sólido e mais forte conforme usarmos bem o agora. Muito bem, Mônica Silva, sempre expressando sua gratidão, assim como Gugu Souza. Marco Aurélio Trindade dizendo o equilíbrio entre nós, oração e ação. Exatamente isso. André Santos, dando boa noite aos amigos. Mônica Silva sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, assim como vibrando pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos do Rio Grande do Sul. Aliás, toda a venda dos nossos livros vem sendo endereçada já há 3 meses para as vítimas do Rio Grande do Sul. Se você se interessar por algum dos nossos livros, entre em contato aqui mesmo, no MSN, aqui no Facebook, porque nós faremos chegar a você os nossos livros que estão com toda a sua renda destinada ao Rio Grande do Sul. Muito legal essa lembrança. Então, André Salvatore, muito boa noite. Mari Pereira, que Jesus nos abençoe. Angélica Sayonara, muito boa noite. Adelaide Dias. Convido todos vocês a expandirem, compartilharem, transbordarem esse estímulo que nós recebemos aqui hoje ao trabalho, à autoinvestigação, à compaixão, ao serviço, estimulados por nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: quem quiser ser o primeiro, seja aquele que mais servir. Muita paz, muito bem para todos nós e até amanhã.